Olá pessoal, como nós prometemos, íamos ficar contando algumas histórias de pesqueira e de pessoas de pesqueira que marcaram na história. Então hoje nós trazemos a história aí de Zeferino Galvão, outro Zeferino, também herói, tá? Herói, mas não das armas, herói que usou o intelecto. Este jovem, o Zeferino Galvão, ele foi jornalista, escreveu vários livros e o que eu quero contar para vocês aqui é um fato importante na nossa história de pesqueira que teve a influência dele, tá? Mas esse cara deveria ser muito rico, era jornalista e tudo tal. Vejam bem, ele era pobre, mas tão pobre, que quando começou a estudar, para ir à escola, ele não podia comprar a gramática portuguesa. O que fez esse menino? Escreveu toda a gramática à mão para poder estudar. Vejam aí o menino prodígio que nós tivemos aqui. É tanto que, falando sobre ele e devido a ele e a outros intelectuais que tivemos aqui em nossa cidade, como o próprio que botou o codinome de pesqueira de a pesqueira a Atenas do Sertão, fazendo uma referência à cidade de Atenas, dos intelectuais ali da Grécia, né? O cardeal Arco Verde. E ele colocou esse codinome já em homenagem, em referência a esses intelectuais que aqui tinham, e Zeferino Galvão era um deles. Bom, Zeferino Galvão tentou estudar em Recife, segundo conta a história, aqui no lar de Nelson Barbalho, que este cidadão gostava de estudar francês, português, era uma mente dele voltada para os estudos. Mas o que fazia ele com tanto estudo? Ele criou a Gazeta de Pesqueira, um jornal. Ele foi escritor também para o Jornal do Comércio. Ele escrevia matérias também, né, para colunas para jornais de Portugal, Rio de Janeiro e outras cidades de grandes jornais que já o conheciam por suas letras. Mas o que mais marcou a vida de Zeferino Galvão foi justamente quando estava para ser construída em Pesqueira a nossa linha férrea, a nossa estação ferroviária. Aquela estação estava projetada para ser ali, mas de repente os planos da Great West mudaram e não seria mais ali, ia passar por Sanharó, aí Pão de Açúcar, Paraíba e tal, não ia chegar a Pesqueira. Possivelmente depois um braço dessa linha viria até Pesqueira. Zeferino, como pesqueirense atuante nas escritas, começou a contestar isso, a cobrar que Pesqueira tivesse a estação ferroviária e mandou várias matérias, tanto no seu jornal como para jornais de fora. E a ele se atrelaram outros escritores na mesma luta. E a voz dele foi ouvida lá fora. E graças a ele que estava brigando, lutando contra uma grande, monstruosa, podemos dizer assim, empresa internacional, dona de tudo, estava brigando com aquele homem simples que escrevia aqui em Pesqueira, à luz do candeeiro, e a população começou a se vestir daquela ideia, a apoiá-lo, a querer realmente a estação aqui, porque era o progresso para Pesqueira. Então,
Era essa história que eu queria contar para vocês. Mas, se for para falar de Zeferino Galvão, é enorme a sua história. De pequeno, eu falei para vocês que ele não podia nem escrever, nem comprar uma gramática, né? Tentou estudar em Recife, chega em Recife, não tinha condições de pagar os estudos, os trabalhos que arrumou, era de professor, ensinava, mas não dava para pagar as despesas, voltou, veio morar em Cacimbão. Lá abriu uma escolinha, resumindo aqui a história dele, abriu uma escolinha, e quem ia estudar com o Zeferino Galvão? Aquele menino pobre. Os filhos das pessoas bem de vida iam estudar com ele, aprender o português com ele, aprender o latim, aprender sobre geografia, tudo. Ele era um gênio, o menino era um gênio. Tanto que ele conseguiu, ele passou 40 anos corrigindo, escrevendo o dicionário bibliográfico mundial, todo à mão, para vocês verem o tamanho da genialidade desse menino e da dedicação de vida. 40 anos escrevendo 32.000 páginas de um dicionário. Mas não só foi isso que ele fez, não. Ele escreveu vários livros, ele escreveu para vários jornais, ele criou o jornal. E ele, para quem está aí se perguntando, eu já ouvi esse nome, Galvão, justamente. Ele foi o pai de Anísio Galvão. Aquele que hoje nós temos na casa, Anísio Galvão, né? a Câmara Municipal de Pesqueira, tem o nome do seu filho, Anísio Galvão, que é outro vulto da nossa história, que é importante. Olha, as pessoas, eu estou contando essas histórias para vocês, porque eu sei que tem muitos jovens que não têm acesso a estes livros, eles não estão na internet, infelizmente ainda, mas vamos criar um projeto para que eles entrem, quem sabe aí, na internet. Mas o que eu quero dizer a você é que Pesqueira é riquíssima de história. Tem muita gente querendo conhecer essa riqueza intangível que nós temos. Mas gente de fora, muita gente vem para escutar isso, para escutar as curiosidades do lugar, para conhecer o lugar. Não se conhece o lugar sem saber quem fez o lugar, quem criou a fábrica Peixe, quem criou a fábrica Rosa, quem tomou conta de tudo isso, quem criou a igreja, qual a primeira igreja de Pesqueira. É por aí. Eu vou estar aqui contando para vocês um pouquinho de cada coisa, para que você se interesse e busque mais dela, para que a gente possa compartilhar isso com as pessoas. Então é isso, esse é o meu papel, e aqui eu estou apenas para esperar, contando da minha forma, mas para complementar, eu vou pegar o livro aqui e não vou deixar você com esse gostinho de saber que livros Zeferino Galvão escreveu. Eu vou citar alguns aqui, tá? Que tem aqui os títulos. Mirza foi um dos romances que ele escreveu, psicológico. Ele escreveu também Confidente, romance histórico, tá? Epicombros, livro de primeiras poesias. Escreveu O Cadete Bonifácio, olha, livros que ele escreveu. Eulâmpio Corvo, Ferro em Brasa, Arca de Noé, Coração e Cérebro, Carta ao Diabo, foram alguns dos livros que ele escreveu. E, infelizmente, em 1924, nós perdemos o querido intelectual Zeferino Galvão. Mas ficou o seu legado e outros historiadores, outros escritores falam sobre ele. Um forte abraço, fico por aqui com este lembrete, mais uma gotinha de história de Pesqueira.